Meditare! Estamos aqui hoje para debater mais um tema sensacional: preocupações! Como administrá-las melhor? Ninguém tem todas as respostas, mas a gente não sabe de onde elas surgem, como elas realmente atuam em nossa mente. Uma coisa bacana que você pode e deve saber sobre as preocupações é que elas são importantes, mas elas também podem acontecer de forma desequilibrada em nossa mente. Nós não podemos ter preocupações demais, mas também não podemos ter preocupações de menos. Vamos convencionar que nós devemos estar ali na casa dos 50% de preocupações, que é suficiente. Algumas pessoas conseguem ser altamente produtivas com um baixo índice de preocupação. Tem algumas pessoas que precisam para ser produtivas, terem um alto índice de preocupação, mas na média, as preocupações não são muito positivas quando elas são excessivas. Então eu vou te ensinar uma técnica muito bacana para você administrar melhor as suas preocupações. Desculpa aí pela vibração no vídeo, mas não tem alternativa, agora me veio a inspiração e eu estou dirigindo e tenho que aproveitar o momento, né? Então é o seguinte, supondo que você tem uma preocupação que está corroendo o seu dia a dia, que está corroendo a sua felicidade, está corroendo a sua tranquilidade, não está te dando um momento de paz. Sabe o que você faz? Você senta, pega o seu celular, abre um bloco de notas. Se você não tem ainda o Evernote, eu recomendo o Evernote, ele é ótimo para administrar suas notas. E comece a escrever. E a primeira coisa sobre a qual você vai escrever em suas notas será o seguinte: supondo que esta preocupação se converta em realidade, o que de pior poderia acontecer comigo? Escreva ali. Vai escrevendo tudo o que você acha que poderia acontecer de pior com você. E não tenha medo não, tá? Não tenha medo de enfrentar essa eventual possível realidade. Pense a respeito, descreva ali. A segunda questão que você deve responder é a seguinte: quais as chances de esta preocupação se converter em realidade? Quais são as probabilidades disso vir a acontecer? De 100%? De 70%? De 50%? De 30%? De 10%? De 5%? Quais são as chances? A terceira questão que você deve abordar é: esse tema é novo, essa preocupação é nova ou é uma preocupação velha e antiga? Se é uma preocupação antiga que está se repetindo, ela no passado já aconteceu? Se ela no passado não aconteceu, quais são as chances de ela acontecer agora? Coloca lá novamente, analise novamente as chances agora sob essa nova perspectiva. Se ela for uma coisa nova, talvez você possa falar com alguém que já passou por isso e pergunte quais são as chances daquilo vir a acontecer novamente. E escreva. Tem que escrever, tá, gente? É muito importante escrever, porque à medida que você vai escrevendo, você vai retirando aquele tema da sua mente e colocando ali naquele bloco de notas. Fica registrado ali, tá? Aí você vai deixar o tempo passar e daqui a uns tempos você volta lá e vê aquela preocupação novamente escrita detalhadamente no seu bloco de notas. E aí você vai perceber que ela provavelmente não aconteceu. Você deve fazer isso com todas as preocupações que você tem, das maiores preocupações às menores. Eu, por exemplo, sofri muito de preocupações na minha pós-adolescência, na minha juventude, até, enfim, meus 30 e poucos anos, eu sofri demais. Eu apliquei essa técnica, gente, ela é sensacional, ela é extraordinária. Então assim, ó, faça um teste, mesmo que você não acredite nessa técnica, porque ela é extremamente simples, e é o ótimo é que ela seja simples, porque se ela fosse complicada você não iria aplicar mesmo, talvez, né? Agora, como ela é fácil, faça o teste, experimente, você não vai perder nada aplicando. Faça o teste ao longo de um mês. Ao longo de um mês, não basta um dia, não basta uma vez, faça ao longo de um mês. Toda a preocupação nova que você tem, vai escrevendo ali. E a preocupação antiga, de vez em quando você volta e leia sobre ela novamente, e você vai perceber que ela vai se dissipando. Com o tempo, a sua mente vai adicionando um novo padrão. O padrão de perceber que as preocupações não se convertem em realidade na sua grande maioria. Gente, se você tiver uma preocupação por dia, ao longo de um ano, você tem 365. Só que você tem mais de uma preocupação por dia. Supondo que você tenha 10 preocupações por dia, ao longo de um ano você tem 3.650 preocupações. Em 10 anos são 30 e tantos mil preocupações. Em 20 anos são 60 e poucos mil preocupações. E quantas dessas se converteram em realidade, gente? Quase nenhuma.
pouquíssimas. E aí você fica se preocupando com aquilo que jamais se torna realidade. Você fica se preocupando com fantasias. Exatamente. Você fica se preocupando com fantasias, com coisas que jamais se convertem em realidade. Isso mesmo, coisas que não são reais na sua vida. E aí aquelas que realmente são importantes, você perdeu de focar nelas e se preocupar com outras que nunca se converteram em realidade, deixou de focar naquelas que realmente eram importantes e que tinham chance de acontecer em sua vida. Exatamente, isso mesmo. Então preste atenção, foca nas preocupações que realmente são importantes. Então vai escrevendo sobre elas, vai colocando sobre as chances de elas se converterem em realidade. E aí você vai, com essa técnica, enfrentar as preocupações de frente. E existe uma única maneira, gente, de vencer as emoções negativas. E a preocupação é uma emoção negativa. Existe uma única maneira de vencer as preocupações negativas. E esta maneira é enfrentando as emoções negativas. E há diversas técnicas para enfrentar as emoções negativas. Na hipnose, nós aplicamos técnicas para enfrentar emoções negativas profundas, como traumas, por exemplo, e resolvê-los. E como que a gente faz isso? A gente enfrenta aquela emoção. A gente fica na frente dela e enfrenta elas. E aí elas vão aos poucos se dissolvendo. E no caso das preocupações, ela já adquiriu um padrão dentro de você. Então, para você vencer esse padrão, você precisa praticar uma nova técnica. E a técnica é essa que eu estou te ensinando. Aplica, faça o teste e depois me diz, depois de um mês, tá? Mas não aplica uma vez só, não aplica 2 vezes só. Faça isso inúmeras vezes e eu te garanto, funciona! Funciona comigo e funciona com todas as pessoas que aplicam essa técnica. Há muitas coisas importantes para você aprender com ela. Vá, experimente, faça. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí embaixo e inscreva-se no canal. Um grande abraço, até a próxima!